Salve, habitantes da Gibisfera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um amontoado de resenhas dos últimos quadrinhos que eu venho lendo. Tô lendo muita coisa boa e tá difícil para mim gravar vídeos sempre, então eu vou recorrer a esse formato de vídeo mais longo, falando só sobre filé. O creme do creme, como diria o Daniel Lopes do Pipoca e Nanquim. E aqui tem de tudo. Tem pipoca, tem Comic Zone, tem Nemo. Vamos lá. O primeiro quadrinho que eu vou falar é a minha leitura mais recente. Uma leitura extremamente pungente, difícil, mas ao mesmo tempo transformadora, impressionante mesmo. Vou falar sobre o Capa Preta, que traz o compilado das primeiras histórias da produção gráfica do Lourenço Mutarelli. Eu confesso que era uma falha de caráter minha não conhecer esse material. Eu nunca consegui encontrar, estava tudo indisponível, né? Você não conseguia, só baixando, mas eu não gosto de ler por scan, então eu comprei aqui essa reimpressão do Capa Preta que a Comic Zone fez recentemente e veio com o bookplate autografado. Nós temos aqui a apresentação, tem prefácio do Ferrez e o livro conta com 4 histórias e você vê a evolução do traço do Lourenço, né? Começa com essa coisa bem underground, bem lembrando aquele clima de zine mesmo, dos anos 80, dos anos 90, aquela coisa crambiana. E o traço do Lourenço, ele vai evoluindo até chegar, acho que na confluência da Forquilha, que é a última história, que você pode ter uma noção que aqui sim é o traço mais recente, digamos assim, o que seria o traço do Lourenço em outros trabalhos, né? Um traço mais amadurecido. E é muito interessante ver essa evolução. Isso é a primeira coisa que eu venho pontuar. Outra coisa que eu venho dizer é assim, sobre o quanto o Lourenço se coloca aqui, se prostra, se debruça sobre o tema dos transtornos mentais. Todos os seus personagens possuem assim patologias psicológicas muito severas. Então eles estão sempre numa linha muito tênue entre delírio e realidade, sabe? Em psicose e neurose. Cara, é difícil até ler às vezes, sabe? Porque é meio triste. É meio triste, não, é muito triste. São quadrinhos de teor extremamente existencialista e, digamos assim, muito pessimistas com relação à existência humana, às relações entre as pessoas. E aí ele traz essas coisas que a gente pode levantar como uma espécie de realismo fantástico, que você não sabe se são delírios da mentalidade das personagens, se são, enfim, coisas do mundo mesmo, fático, da fantasia. Mas, enfim, você tem esses personagens extremamente transtornados. Transubstanciação é uma história muito poderosa, uma das melhores, e ao mesmo tempo muito dramática, porque traz um personagem principal em uma crise de esquizofrenia ou de psicose. Pesado. Depois você tem na sequência Desgraçados, que é uma história muito louca, nossa senhora, sobre personagens do submundo, sabe? De personagens que habitam ali bordéis, que habitam casas de agiotagem, casas sei lá, é tanta maluquice que o Lourenço coloca aqui, que você nem sabe se é real, se não é, se é fantasia, se é delírio. E, nossa, tem cenas muito fortes, muita escatologia. Ele exagera demais as personagens, né? O traço é um cartunesco, mas ao mesmo tempo é um cartunesco escatológico. Então as formas são muito expressionistas, deformadas. As mulheres com os mamilos entumecidos e os homens sempre assim com braços enormes e muito órgão genital. É um quadrinho que causa desconforto, tanto visual quanto de tema também. Você vai lendo e vai se sentindo desconfortável. O quadrinho que eu mais gostei aqui é o Eu Te Amo, Lucimar, que ele vai trazer a história de um gêmeos, Cosme e Damião, que é um negócio assim, meu irmão, impressionante como ele constrói esse roteiro com vai e vem, e vai amarrando tudo. Não é à toa que ele ganhou HQ Mix em quase todas essas obras, ou em todas, não acredito eu. O próximo quadrinho da Pock Nankin é o A Espera, da Keun-Suk Gendry-Kim, né? A autora do Grama. Eu me emocionei muito com Grama no passado, foi uma leitura, uma das melhores leituras do ano, marcante para mim, porque o traço da Keun-Suk ele é um traço muito simples, sabe? É um pincel rasgado, um pincel rústico,
um pincel seco, assim, sabe? Sem muitas nuances. E eu acho fantástico quando uma pessoa consegue, com coisas tão simples, contar uma história poderosa. Isso sempre me inspira nos quadrinhos, sabe? Contar uma história com traços tão rústicos, dessa forma, não há sofisticação no traço dela, mas ao mesmo tempo ela consegue compor essas páginas, essas imagens assim, com vários temas, né? Essas splash pages a gente pode chamar, né? Essas páginas inteiras, sempre trazendo para a imagem, para o desenho, o que a obra quer passar como mensagem, né? E isso é o quadrinho. Transmitir através de imagem a sensação, a emoção da personagem, o contexto da história das personagens, né? Então ela constrói muito bem, ela compõe páginas muito bem, compõe essas imagens. E aqui ela vai contar uma história também autobiográfica, e só que mais biográfica ainda, porque fala com sua mãe, com a história da família dela, que é a história da separação das Coreias, as famílias que foram destruídas por essa separação e os traumas que foram gerados por gerações e gerações, né? As pessoas que foram destruídas, tiveram sua vida destruída pela guerra. E é lindo, é um quadrinho maravilhoso. Ele é um pouco, digamos assim, episódico, são capítulos muito bem divididos estruturalmente falando, então você pode ler um conto por dia e todos eles contam uma história só, mas é bem capitular. Você tem uma fluência aí na leitura bem interessante. E sempre com essas imagens muito poderosas e essas pinceladas da Kensuke Gendry-Kin. O próximo quadrinho é assim, eu não tenho o que falar, isso aqui como é que eu posso dizer? É uma obra de arte de outro nível. Flávio Colim, eu sempre fui fã, tem muita coisa dele em casa, mas tudo separado, né? Um conto aqui, um conto ali, e a Pipoca Nanquim nos entrega essa maravilha aqui, essa coisa incrível, com capa dura, papel couché, diagramação, sabe, esplendorosa, sabe, o conteúdo extra, que eu adoro esse tipo de conteúdo extra, com introdução, com fotos, com biografia do autor. Essas edições históricas da Pipoca Nanquim, para mim, são o mais precioso do trabalho deles. E ó, cada entrada tem explicando onde foi publicada, falando sobre a história, e já começa o livro com a história de Honorato, a cobra Honorato, né, a boiuna. Cara, uma fábula amazônica interessantíssima, um conto de terror também, fabular, digamos assim, do fabulário, do imaginário amazonense brasileiro, e sempre com essas composições assim de tirar o fôlego do Flávio Colim. É impressionante o quanto ele consegue harmonizar tantos elementos de forma chapada, usando apenas um pincel, sabe? Sem usar sombras, só com achuras e poucas achuras. Ele consegue dar profundidade, dar camadas e ao mesmo tempo harmonizar as formas, tanto dos quadros como das páginas. É um desbunde, é uma aula. Olha isso, ó. A cobra saltando aqui da página, furando os outros quadros. É uma espécie de Eisner com Jack Kirby, que, meu irmão, e as temáticas são fantásticas, né? Essa Cobra Honorato, o primeiro conto, tem, acho que 14 páginas, e é foda pra caramba, uma história de fantasia que não deixa em nada a dever outras histórias por aí, mundo afora. Olha essa página, mano. E aí segue a antologia, né? Com outras histórias também fantásticas. Essa do Para Ler Dickens, sempre muito do imaginário dos indígenas, né? O Flávio se debruçava muito sobre essa questão da vida dos indígenas, dos contos, da mitologia brasileira, mas tem histórias também de contos de fora daqui, na Holanda, contos históricos, contos do Brasil colonial, falando sobre engenho. Tem uma adaptação de um poema de Braulio Tavares, que é um gigante, um monstro nordestino aí, poeta, escritor de ficção científica, e ele roteirizou e desenhou esse Casa dos Dez Negrinhos, que é uma analogia, uma brincadeira com o livro da Agatha Christie, né? E, cara, só coisa linda, assim. E tem histórias com um traço muito mais refinado, muito mais detalhado, histórias com um traço mais simples, e você consegue ver toda a exuberância da arte do Flávio Colim em terror
no Inferno Verde. Recomendadíssimo. Próxima dica é Oleg. Esse tá entre os melhores quadrinhos que eu li no ano. Eu já tinha lido Pílulas Azuis, do Frederick Peters, né? E agora a Nemo trouxe ano passado, se não me engano, o Oleg. Eu tive dificuldade para entender sobre o que era, e até agora eu não sei sobre o que é. É uma narrativa autobiográfica do Frederick Peters, então ele fala sobre a vida dele, e no meio que ele está falando sobre a vida dele, assim, falando sobre as coisas comezinhas da rotina, conversas com sua esposa, que é a mesma de Pílulas Azuis, a sua relação com sua filha adolescente, e esses choques geracionais, ele tentando entender o mundo dela, e ao mesmo tempo, do nada, ele coloca as ideias da mente dele, aí você entra num labirinto de narrativas de ficção científica, porque o Frederick Peters também escreve e desenha livros de ficção científica, que são muito bons, eu tenho um aqui. E aí depois volta para a vida dele de novo, e aí ele vai para natação, e do nada volta para uma ideia, ó, com uma arte assim, é uma arte linda, 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 maravilhosa, com uma escola bem europeia e ao mesmo tempo americana, sei lá, com pincel, uma arte pincelada linda demais, composições deslumbrantes, sabe? E aí, ó, aí do nada ele na natação, depois corta para o diálogo com a filha, e é isso, é um quadrinho sobre nada, sabe? E aí mostra as referências dele, do nada ele tá vendo alguma coisa e fala sobre arte, e aí ele começa a refletir sobre a vida, e tem alguns espasmos sobre insights sobre o que é viver, sobre o que é produzir arte, sobre o que é produzir quadrinhos. É um quadrinho sobre tudo e sobre o nada ao mesmo tempo. Oleg é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Cara, esse aqui é muito, muito, muito bom. Pra mim, né? É muito afeito ao meu gosto. Outra leitura fantástica, muito... como é que eu posso dizer? Especial, gostosa de fazer, foi A Pele de Homem. Pele de Homem. Que coisa linda! Do Hubert E. Zanzin. É um quadrinho muito europeu, né? Na sua concepção, no seu traço, na sua diagramação de página, mas a história é muito poderosa. Ela tem aquele caráter fabulesco, aquele caráter de conto de fadas, sabe? Que transcende, assim, narrativas mais psicológicas, etc e tal. Não, é uma história interessante de uma menina que vai se casar obrigatoriamente com um cara. É o casamento compulsivo que você tem na história da humanidade, né? Sempre teve isso. E aqui ele vai se debruçar sobre essa temática e trazer temas atuais, sobre questão do empoderamento feminino, sobre questão da relação machista dos homens ainda, da questão do patriarcalismo, do quanto os homens têm privilégios sobre as mulheres. E são debates que não haviam nessas épocas, digamos assim, de séculos passados, que eles se apropriam para dar essa nova roupagem, sabe? Eles se apropriam da estética, da forma, do contexto histórico e contam essa história super moderna e com um traço cartunesco, um traço bem assim infantil e europeu ao mesmo tempo. E assim, a gente consegue ver o quanto essa história é bacana, o quanto ele traz mensagens interessantes aqui. E, é claro, ela vai vestir essa pele do homem, né, que a família dela guarda para todas as mulheres da família, e ela vai viver essas aventuras, vai visitar bordéis, vai conhecer a vida noturna e conhecer o lado dos homens que se dizem homens de bem, cidadãos de bem e tal, mas na verdade, quando as luzes se apagam, eles procuram aventuras em outros lugares, enfim, um monte de questões sobre sociedade, sobre política, sobre relações sociais, com esse traço super simplesinho. Agora tem umas diagramações de página aqui impressionantes, muito lindas, que é um quadro de uma página só e você vai lendo a história, sabe? Passeando o seu olho por sobre a página inteira. Ó, deixa eu ver se eu acho uma delas aqui, ó. E aqui você tem a questão da simultaneidade do quadrinho, né? O professor Alexandre Link defende tanto, fala tanto lá. Não é só sequencial, é simultâneo. Então a página toda, ela narra a história, então você vai acompanhando. Essa é a dificuldade do quadrinho webcomic, né? Porque não tem página, você tem que ler quadro a quadro. Enfim, são reflexões interessantes a ser feitas. Isso aqui eu imaginei muito também, não sei porquê, um filme do Almodóvar. Só que com outro tom, sabe? Aquele tom de suspense, thriller, erótico,
psicológico do Almodóvar, aquelas cores muito vibrantes, fortes, essas temáticas que envolvem sexualidade, eu acharia fantástico. Seria outra obra. O quadrinho em si é isso, fantástico, independente, mas uma obra do Almodóvar com isso aqui ia ser bem bacana também. E o último aqui, pra gente fechar esse vídeo enorme, é o Contos Bizarros, Contos Ordinários da Sociedade Resignada. Fantástico. Pequenas pílulas de reflexões sobre temáticas muito interessantes, com insights, ideias totalmente bizarras e originais. É assim, eu lembrei muito de Woody Allen lendo isso aqui, ideias bizarras assim, beirando o surrealismo, sabe? Beirando a fantasia, a ficção urbana, beirando o realismo fantástico mesmo. Então você tem uma mulher que se apaixona por uma doença, você tem um cara que a mulher dele é na verdade a filha. Outra história aparece uma espécie de alien no formato de pênis no teto da casa que ninguém explica o que é. E ele, o Cara Bullet, utiliza todas essas estranhezas, esses absurdos que ele não explica de onde surge, não tem explicação racional, para construir essas histórias bizarras e explorar temáticas do mundo contemporâneo, das relações sociais também, dos indivíduos, né, da vida na sociedade moderna. Cada conto tem um estilo de traço diferente, cores diferentes, mas ao mesmo tempo trazendo uma espécie de homogeneidade estética, porque ele consegue, você vê que é o Cara Bullet, e as páginas são fantásticas, o desenho é arrebatador. Lembra um pouco também de Black Mirror, sei lá, de fantasia maluca, assim. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Com isso, eu encerro aqui. Eita! Encerro aqui a minha lista de quadrinhos de últimas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, compra pelos nossos links para ajudar aqui esse canalzinho pequeno, para eu conseguir fazer mais vídeos. Tem sido difícil para mim, mas graças ao apoio de muitos de vocês, eu ainda estou aqui no YouTube tentando seguir aqui com vocês. Um grande abraço, até a próxima.